Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, queria deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você encontra sempre o nosso curso online de fundos imobiliários, que já está na sua 4ª edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Caio Castro, que é sócio e gestor da RBR Asset. Tudo certo aí, Caio? Ô, Thiago, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Legal, Caio. Então, a gente agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Claro, a RBR participa aqui, acho que já desde o primeiro ano aqui do nosso programa, o Ricardo Almendra, o Daniel Malheiro, já, por exemplo, já tiveram algumas oportunidades aqui, mas o Caio é a primeira vez, o Caio que também é sócio, faz parte aí da equipe de gestão da RBR, e o tema de hoje é os dois fundos, né, o RBR Properties, que opera sob o código RP11, e também a gente vai falar sobre o RBR Log, né, que é o fundo de logística aí da casa, que opera então sob o código RBRL11. Mas antes, Caio, de começar a falar aqui especificamente dos fundos, então faz um tempinho, na verdade, que eu não converso com a RBR, então queria que você, a RBR já uma gestora bem conhecida no nosso mercado, queria que você então falasse um pouco aí das novidades, do crescimento da gestora, em termos de produto e equipe também, e um pouco da tua experiência profissional. Legal. Bom, a RBR, a gente tem hoje sobre gestão em torno de 6,5 bi, né? A gente vem crescendo, a gente está com 50 pessoas aqui no time já, bastante apertado no escritório, vamos precisar aumentar o escritório de novo. Acho que assim como muita gente, a gente contratou bastante na pandemia e quando voltou para o escritório não está cabendo aqui, então a gente vai ter que ampliar o escritório. E a gente tem hoje 13 sócios, éramos 9, nós somos uma partnership, entraram 4 novos sócios ano passado, algo que nos deixa muito feliz. A gente entende que quanto mais gente entrando para a sociedade, mais vai contribuir para o nosso crescimento. Nós crescemos, acho que em todas as caixinhas, né? E uma caixinha que a gente cresceu bastante, você falou do Daniel Malheiros, um foco que a gente vai dar na companhia é a área offshore, né? Então a gente tem os fundos de REITs já, que são fundos líquidos, capitaneados pelo Daniel Malheiros, a gente quer aumentar essa caixinha, a gente acabou de contratar uma pessoa nos Estados Unidos, então a gente vai ter uma pessoa morando lá, ele é um brasileiro, mas mora nos Estados Unidos desde os 4 anos, e a gente deve abrir o escritório também nos Estados Unidos esse ano. Então acho que a gente tem bastante novidade, a gente quer expandir, essa troca de ter essa caixinha offshore traz muita inteligência para a gente, né? Então, você vê um fundo de REITs lá de logística, por exemplo, Prologis, outros menores, a gente aprende muito o que pode trazer para cá. Multifamily, que é um segmento que tem muito lá, que está começando aqui. Então, para a gente, essa troca está sendo muito legal, é um segmento que a gente acredita bastante, e crescer os fundos que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente tem os fundos de crédito, RBR-R e o RBR-Y, a gente tem o RBR-F, que é um dos maiores FOFs do mercado também. Então, a gente deve aí continuar crescendo, contratando gente, fazendo o que a gente gosta, né? A gente é uma casa que é fundamentalista de tijolo, então a gente vai pondo toda essa turma de tijolo aí para trabalhar. Falando nisso, acho que tijolo é minha experiência, trabalho no mercado imobiliário desde mais ou menos começo dos anos 2000 aí, entrega um pouco a idade, né, Thiago? Mas eu passei por a experiência, a gente brinca que muita gente aqui, como eu, a gente teve experiência do outro lado do balcão. Então eu trabalhei em incorporadoras na área de novos negócios, comprando terreno, aprovando projeto, fazendo incorporações de venda de apartamento. Depois eu fui ser CFO de uma incorporadora listada de baixa renda. E depois disso que eu mudei para o mercado financeiro, que a gente entendia aí, acho que a fundação da RBR foi baseada nisso, que naquele momento, quando a gente fundou a empresa, tinha um shift para ser dado de poder dar acesso a pessoas físicas para investimentos imobiliários de qualidade.
né? Então, a minha carreira toda foi basicamente aí do lado de tijolo, e eu estou no segmento de fundos imobiliários desde 2012, aí nos últimos 10 anos. Bom, legal, Caio. Não, com certeza, experiência acho que é muito importante nessas duas áreas, né? Gestão de recursos e na parte imobiliária de forma geral. E em relação ao RBR Properties, ele é um fundo híbrido, mas muitos acham que ele é do segmento corporativo. E então eu queria saber qual que seria então a tese central do fundo, né? Se é realmente a obtenção de uma renda em tijolo, só que obviamente dentro de uma proposta de uma estratégia que é mais ativa do que a média do mercado de outros fundos, por exemplo, corporativos, ou mesmo outros híbridos que são muitas vezes temáticos, né? Então, eu queria que você colocasse aqui para a nossa audiência essa diferenciação aí do RBR Properties. Perfeito. O RBR Properties é um fundo híbrido, né? Quando a gente fez o primeiro IPO dele, ele era um fundo que tinha passado por algumas ofertas 476, né, então ofertas restritas, e quando a gente fez a primeira oferta, a gente deixou claro que ele seria um fundo híbrido de gestão ativa. E a gente já lá explicava o que seria isso. A gente queria ter uma exposição em escritórios corporativos e galpões. A opção naquele momento foi fazer que a exposição em galpões seria através do RBR Log, então a gente criou um fundo imobiliário de logística embaixo, fez o primeiro investimento do P. Obviamente, a gente não cobra gestão dupla, né? Então, eu abato a taxa de gestão de um no outro para o cotista não pagar duas vezes. Muita gente questiona a gente sobre isso, a gente põe nos relatórios sempre, a gente explica toda vez que a gente fez, a gente sempre foi muito transparente que a gente não faria uma cobrança dupla aí. Porque a gente acredita que se a gente tivesse os galpões direto ou os escritórios direto em determinados ciclos do mercado, a gente, pelo tamanho do fundo, a gente não poderia aproveitar as oportunidades. Foi o que aconteceu com o Log, né, o mercado de logística veio crescendo muito forte, a gente pode falar depois um pouquinho do Log também, e a gente decidiu fazer uma emissão só no Log e continuar crescendo o fundo, e a exposição do Properties nele, a gente acha que é muito boa. A gente tem hoje mais ou menos 30% do Log, né, então a gente é mais ou menos esse limite que a gente deve ficar, a gente gosta dessa exposição. E o que é gestão ativa na nossa visão? Ambos os fundos serão fundos de gestão ativa. Isso, como eu falei, é uma experiência que a gente veio aprendendo de fundos ao redor do mundo, aí, principalmente os americanos. A gente acredita que o fundo imobiliário ele tem que trazer rendimento para o cotista através dos aluguéis. A gente sabe que o nosso cotista espera uma recorrência de aluguel, mas na nossa visão, o imóvel você tem que surfar os vários ciclos dele. O que é isso? Você tem que ter alguns momentos que você vai ter um imóvel que você não consegue mais extrair valor, você não consegue mais ter tanto upside de aluguel daquele imóvel. Então faz sentido você vender o imóvel, porque você vai extrair mais valor na venda como ganho de capital, distribuir esse ganho de capital de cotista e fazer um novo investimento. E talvez esse novo investimento você esteja num ciclo de mercado que seja melhor produzir um prédio novo do que comprar um pronto, né? A gente tem um exemplo, acho que nesse momento a gente está numa fase curiosa de mercado aqui, que as negociações fora da Bolsa de Valores, por exemplo, estão saindo aí a R$ 37 mil o metro aqui na Faria Lima. E você vê fundos imobiliários que têm exposição nessa mesma região sendo negociados abaixo do valor patrimonial. São distorções que sempre acontecem no mercado imobiliário. Isso não está acontecendo só agora, a gente já viu isso em outros ciclos. Então é por isso que a gente quer ser um fundo de gestão ativa. Você tem que saber surfar os ciclos de acordo com o mercado para tentar gerar alfa, né, gerar retorno acima da média do mercado. Então, a gente, por exemplo, no ano passado, aí a gente fez 4 aquisições, uma obviamente muito grande, mas a gente fez 4 desinvestimentos. O nosso cotista deve esperar desinvestimentos do fundo? Sim, a gente brinca aqui que a gente tem preço de compra e venda de todos os ativos, né? É nossa obrigação saber o por quanto a gente acha justo comprar, mas também quanto é justo vender um ativo e não ficar sentado em cima para sempre, né? Pode parecer até um pouco cômodo. Uma vez que você vende, você tem que achar uma nova oportunidade que gere mais retorno. Então, acho que nossos cotistas nos dois fundos, né? Sempre falando do P e do Log, que é uma estratégia da nossa caixinha de tijolo. Então, a nossa caixinha de tijolo é de gestão ativa e eu acho que os cotistas, a gente vem falando nos relatórios, é público, falamos em todos os prospectos, devem esperar por desinvestimentos aí ao longo desse ano de 2022 também.
E Caio, antes de abordar aqui também a questão das estratégias dos fundos, né, acho que para todos os fundos da casa vocês têm aí uma nomenclatura própria das estratégias, mas a exposição, por exemplo, do RBR Properties em logística sempre vai ser feita via fundo e sempre via o RBR Log, ou vocês podem, de repente, adquirir cotas de outros fundos de logística que, de repente, estão descontados ou atrativos? E se também essa mesma estratégia de tijolo poderia ser, por exemplo, eu estou vendo que shoppings agora é interessante, ou sei lá, hotelaria, ou qualquer outro segmento de tijolo, de repente o RBR Properties poderia adquirir, mas isso seria feito sempre via outro fundo imobiliário, até para facilitar esse processo que você falou de desinvestimento? Eu acho que o log, né, a gente põe o log, o RBR log, dentro da nossa estratégia core, né, porque é uma exposição relevante de ativos que a gente gosta e comprou, mas sim, a gente tem também um book tático, eu gosto de citar muito o book tático, a gente fez uma captação um pouco antes de estourar a pandemia, e esse book tático gerou muito retorno para o fundo, né, a gente fez bastante dinheiro, por exemplo, com um fundo de shoppings naquela época, e por quê? Porque, putz, a gente estava com caixa, o preço despencou assim de uma maneira que a gente achava irracional, e a gente fez dinheiro com isso. Então, sim, a gente já tem um book tático, o cotista sabe disso, a gente, todo o relatório deixa exposto, nos prospectos a gente deixa exposto, que se o mercado virar, o ciclo ficar muito propício ao investimento nesse, que eu possa gerar mais retorno com o meu book tático, é importante falar que a gente tem, né, umas restrições de quanto que esse book tático, a gente pode aproveitar, sim, uma oportunidade que a gente ache num outro fundo de logística ou num fundo de shopping, usando esse book tático, como a gente chama. Certo, mas daí, já entrando na terceira pergunta, e desempenho e alocação na estratégia, que são estratégia core, que é tijolo via fundo imobiliário, tem a estratégia tática, que são, como você falou, só FIIs listados, e também tem a estratégia, claro, com menor peso, que é de desenvolvimento, que pode ser direto ou via também fundos imobiliários. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: se, por exemplo, vocês poderiam comprar uma participação relevante num shopping diretamente, ou, por exemplo, via outro fundo imobiliário listado de shopping, num peso maior e dentro dessa estratégia core, ou não, esse tipo de compra, por exemplo, de um segmento de shopping, por exemplo, ficaria restrito à estratégia tática que, como vocês colocam no relatório, seria sempre um peso não tão relevante assim como a core. Sim, shopping, por exemplo, entraria só no book tático. O core seria tijolo direto, né, prédios corporativos, ou o logístico através do RBR Log. Certo. Né. E como é que está esse desempenho e peso de alocação dessas três estratégias agora? Hoje a gente está bem concentrado, né, a gente está bem concentrado no core, né, a gente reduziu bastante o tático e o desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente está fazendo o nosso primeiro desenvolvimento. Desenvolvimento é uma tese que a gente gosta bastante, a gente tem 5 outros fundos de desenvolvimento aqui, então a gente tem larga experiência, a gente tem um time de incorporação aqui dentro, só que desenvolvimento é um tipo de investimento que ao longo do desenvolvimento ele não gera receita, né, porque você compra o terreno, aprova o projeto, vai construindo aos poucos o prédio até ele estar pronto e gerando receita. Então a gente sabe também que a gente não pode pesar muito nessa classe de investimento, porque o meu cotista espera uma recorrência de rendimentos. Uma volatilidade de rendimentos ele até entende, mas muito grande não. Então a gente teria só 10% nesse book de desenvolvimento, mas o book de desenvolvimento é aquele negócio que você pode gerar bastante alfa. Eu vou te dar um exemplo. É um investimento que a gente acha que você pode fazer de uma vez e meia até 2 vezes o dinheiro que você investe, né? Porque você, por exemplo, a gente está construindo aqui na Vila Olímpia, a gente deve ter um custo desse investimento em torno de R$ 17.000 o metro, é um predinho boutique, né, que a gente fala que tem todas as características de um AAA. Um prédio AAA, ele tem mais de 1.000 metros de laje, esse não vai ter mais de 1.000 metros de laje, mas não é só isso que caracteriza um AAA, é um ar-condicionado, é o elevador, é o pé direito, é a infraestrutura, gerador para áreas privativas, então a gente vai põe tudo isso num prédio com uma laje menor, que atende empresas que precisam de toda essa qualificação do prédio, mas não precisam de uma laje tão grande. Mas o que a gente acha é que a gente está produzindo um ativo por 16 mil, ele é pertinho aqui do The One, né? Muita gente conhece esse fundo, um fundo super antigo aqui do mercado.
Então, ele está a 100 metros, com as mesmas qualificações, e daí você consegue meio que ponderar o valor de um prédio, né, do Day1 hoje, para um prédio que a gente está produzindo a 16, e para as últimas negociações que saíram em Faria Lima, que é na micro-região desse prédio. Então, acho que é um tipo de ativo que você constrói, aluga, posiciona, e se você vende ele, você faz uma vez em meia até 2 vezes o dinheiro. Todo investimento que a gente faz, a gente busca tira, né? Então, a gente faz o preço de compra, carrego e venda. Então, esses desenvolvimentos, eles devem ter tira acima de 15% ao ano aí, mais inflação. Então, esse particularmente, acho que pode até dar mais. Mas a gente vai, por isso que a gente brinca que é o maior gerador de alfa, mas tem que ser pequenininho, né? A gente sabe que o meu cotista do P, ele quer rendimento. Os fundos que a gente tem de puro desenvolvimento, ele não tem rendimento nenhum durante 5 a 6 anos. Então, é outro tipo de investidor que quer esse tipo de risco e está disposto a essa iliquidez e essa falta de rendimento. Então, é um jeito de ponderar um pouco, mas o cotista do P estar exposto a desenvolvimento e começar a entender a estratégia, porque ao longo do tempo ele vai vendo o quanto gera de retorno adicional para o fundo. E, Caio, dentro dessa parte do core, então, tem exposição direta no mercado corporativo, focado na cidade de São Paulo, ou via fundos imobiliários. O tático, como você falou, fundos listados, enfim, que é uma estratégia que flui bem, né, com o nosso mercado mais líquido. Aí pode ter segmentos diversos, como você comentou aqui, oportunidade, por exemplo, em shoppings, que vocês já conseguiram realizar. E na parte de desenvolvimento sempre há dúvida, né, assim, então o desenvolvimento sempre vai ser focado também no mercado corporativo de São Paulo, ou a gente pode esperar em algum momento que tenha, por exemplo, desenvolvimento de residencial, Não, só corporativo. sempre corporativo, sempre corporativo. E depois que esse empreendimento fica pronto, o fundo ele pode continuar com o empreendimento e obter renda, ou vai mais para o lado de ganho de capital e vender esse empreendimento pronto lá na frente? A gente vai fazer, nosso foco faz o ativo, vamos alugar e ter uma renda bacana. Como eu falei, sempre vai ter um preço de compra e venda, né? Muita gente liga aqui e fala assim, o ativo tal está à venda? Eu falei, todos estão à venda, né? Se pagar bem, que mal tem. Então, é isso, mas o nosso foco é construir um ativo de qualidade na região da Vila Olímpia, que vai ter uma renda recorrente bacana. Se alguém pagar bem, a gente pode vender. Mas a decisão de investimento e qualquer investimento que a gente faz aqui na RBR, e quando a gente olha dentro mesmo o Alfa, no nosso fundo de fundos, quando decide comprar, para passar no comitê de investimento, tem que ser apresentada a tira esperada daquele investimento dentro de um prazo determinado. Então, a tese de investimentos, o modo de olhar investimentos é sempre o mesmo. Mas não é que eu tenho que vender aquele ativo, sabe? Estou fazendo só para vender. Não, eu estou fazendo um ativo de qualidade, que vai gerar valor para o meu cotista, e se alguém quiser pagar o preço que eu acho justo, que a gente determina como justo de venda, que eu não consigo extrair mais valor futuro dele alugando do que vendendo, daí a gente faz o desinvestimento. Certo, interessante, Caio. E é uma forma também de, estava comentando aqui no começo, que a RBR tem alguns veículos de investimento, alguns fundos que são específicos de desenvolvimento, mas não são destinados ao público em geral. Então, o RBR Property seria um veículo interessante que dá a possibilidade do investidor de varejo acessar esse também tipo de estratégia, que é uma estratégia mais que tem um certo nível de risco, mais sofisticada, enfim. Acho que essa que é a ideia também da RBR nesse sentido de mercado, né? Sem dúvida, acho que a gente, desde o nosso início, a gente começou com esse investidor mais sofisticado e profissional, mas nossa cabeça sempre foi uma cabeça de acesso, né? Qualquer produto que a gente faz aqui na RBR, ele pode começar assim, mas a gente sempre tem na nossa cabeça como que eu vou conseguir dar acesso ao investidor de varejo a esse mesmo tipo de investimento, né? Então, uma forma de você ter acesso a desenvolvimento, sendo do varejo, é ter uma pitada dele através do RBR P11 ou do RBR L11 também. No log a gente também tem a mesma, pode fazer dentro do log um desenvolvimento até um X percentual do fundo, obviamente daí um desenvolvimento em galpões, né? Então é uma forma de você ter acesso a investimentos que tenham tira alta, né? Só que sem ter todo as questões que você tem no investimento de puro desenvolvimento, que é liquidez de 6 a 7 anos, né? Você vai ter que esperar para não ter nenhum tipo de rendimento mensal, é outro tipo de investimento, mas é um acesso, e eu acho, Thiago, muito legal, que isso faz parte da educação do investidor.
né? Quando ele tem uma pitada, acompanha os relatórios, vê que funciona, ele vai se acostumando às nomenclaturas, aos movimentos, aos ciclos imobiliários, porque o investidor de varejo hoje pode ser um investidor profissional e sofisticado que queira fazer esse investimento amanhã. Se ele já acompanha dentro de um fundo imobiliário esse tipo de processo, ele vai estar mais tranquilo para quando ele for um investidor profissional e queira fazer esse investimento também. E, Caio, você comentou sobre a questão do ciclo. Então, hoje, por exemplo, e condições de mercado, então, hoje, por exemplo, não seria um cenário ideal para desenvolver do zero, tipo, comprar um terreno, começar a incorporar, dado que você teria oportunidades, essa ideia do custo de reposição, né, que vocês falam bastante, quer dizer, seria mais atrativo, se tivesse caixa no fundo, seria mais atrativo hoje, então, comprar laje corporativa via mercado de fundos imobiliários, com desconto, do que incorporar até, que é uma operação muito mais arriscada, né? E acho que é um ótimo ponto esse, né? A gente sempre pondera, o mercado dos fundos imobiliários, ele fica nessa balança, né, em relação ao público, né? Então, em alguns momentos está muito caro o mercado de fundos imobiliários e os ativos fora da bolsa aqui. E ele fica nesse pêndulo. Hoje, é uma de umas épocas que a gente está vendo o maior spread de diferença entre você comprar um ativo de qualidade na bolsa e comprar fora da bolsa. Está muito mais caro fora da bolsa. Então, por exemplo, se a gente pudesse fazer recompra de ações do Properties hoje, a gente não pode, a legislação não deixa, e do Log, você está comprando ativos abaixo do custo de reposição. Tem outros fundos também, e vou te dar um exemplo aqui de um fundo que a gente tem ativos de qualidade, o TEP, por exemplo, o TEP 11, é um fundo também que eu adoraria poder comprar aqueles ativos por o preço que é negociado em bolsa hoje, porque é muito abaixo da reposição, é muito barato comprar o tijolo naquele preço. Então, eu acho que sim, a gente tem hoje em bolsa as melhores oportunidades de investimento em tijolo barato. Eu sempre brinco com uma coisa que é o seguinte, Thiago, você pega o INCC nos últimos 12 meses deve ter dado 15%. O INCC, não sei se todo mundo conhece, é a inflação do setor da construção civil. Então, para construir um prédio, subiu 15%. Né? Se você for comprar qualquer ativo hoje, um apartamento ou uma sala comercial, não estou falando para fazer nada disso aqui, gente, você vai chegar lá no stand de vendas, o preço vai estar mais alto que ano passado, porque o construtor, o preço dele subiu. E quando você compra na planta, ele vende para você na planta e fala assim, olha, só que isso daqui ainda é corrigido a 15, a INCC, que pode ser sei lá quanto para frente. Né? Então você tem tudo isso. E a bolsa, você está negociando a 10 a 15% abaixo do valor patrimonial. Então, a disparidade é muito grande hoje. Obviamente, muito dos cotistas, investidores, olha só, né, o dividendo. Ah, mas eu estou aqui tendo esse dividendo, se eu investir aqui em outra coisa, me paga mais por mês. Mas o que a gente acha, a gente, pô, mas você já parou para pensar que sempre que você comprar abaixo da reposição, e se você pegar todos os últimos ciclos, a balança sempre ajeita, né, essa arbitragem sempre fecha, você está tendo um retorno de 8,5%, 9,5%, alguns fundos até mais aí de tijolo, só que você pode ter um upside aí de 30% no seu valor como ganho de capital, essa conta às vezes se perde. A gente que é investidor mais profissional, né, através aqui dos fundos, a gente fica olhando isso e sempre fica medindo essa arbitragem. Então eu acho que a gente está no momento de maiores arbitragens entre o preço fora da bolsa e o preço de bolsa, né? Então, putz, a gente teve aqui a negociação da Brookfield comprando os prédios da CCP, né? Foi público, então a gente pode falar, foram por 37 mil reais o metro. A gente fala que a Brookfield não sabe fazer conta, nos maiores investidores imobiliários do mundo, são alguns sinais. A gente sabe de outras grandes transações que devem sair nos próximos meses aí também, fora da bolsa, todos preços acima de 35 mil reais o metro. Então, acho que essa sinalização que os investidores têm que fazer um pouco dessa conta e tentar pegar isso. A gente adora comprar abaixo do custo de reposição. Hoje eu não consigo comprar nada fora da bolsa abaixo do custo de reposição. Então, a gente acha que os fundos de tijolo estão num preço muito, muito descontado. Bom, legal, Caio. E qual que é a leitura de vocês em relação ao mercado corporativo de São Paulo? Que a gente já tem algum tipo de sinal mais concreto de recuperação, algum indicador, enfim. E como é que os ativos do fundo estão posicionados dentro desse cenário, né? Porque realmente impressiona, né? Você olha o RBR Properties está negociando aí com quase 18% de desconto sobre o valor de patrimônio. Claro que fica uma conta um pouco mais difícil, porque tem uma parcela de desenvolvimento, também tem a parte de logística,
mas um desconto bem relevante, como outros também, o segmento corporativo são bem descontados. Não sei se realmente dá para considerar que é um certo exagero no mercado, enfim, mas como é que está essas sinalizações aí do mercado corporativo? Eu acho que o mercado corporativo tem alguns cenários, tá, Thiago, e eu vou tentar, se eu falar demais que me empolgo aqui, você me corta, tá? Mas eu acho que a gente tem alguns cenários aqui para analisar. A gente tem dentro da cidade de São Paulo, focar muito na cidade de São Paulo, que eu acho que é o mercado que a gente mais olha e o mercado mais sólido. A gente vê esse mercado de corporativo se recuperando. A gente já teve absorção líquida, né? Então, já teve mais ocupação no último trimestre do ano passado. Eu acho que esse trimestre aqui também vai sair com essa recuperação. Mas o que mais chama atenção é outro spread, né? A gente falou do spread de preço, mas o spread do valor de locação. Fazia muito tempo que eu não via, por exemplo, o preço da Faria Lima aqui, você vai ver preços batendo 240, 250 reais o metro de locação. Na Chucre Zaidan, você vê prédios com a mesma qualidade técnica, qualificação técnica, entre 70 e 80. Fazia tempo que eu não via essa diferença tão grande no mercado. Né? E por que a gente vê isso? Eu acho que você estar hoje na Faria Lima é uma região que tem pouca produção futura. Né? Então, isso faz com que as pessoas queiram estar aqui. A pandemia, eu acho que acabou, mas pelo menos a vida normal está acontecendo. Então, o trânsito já voltou. Então, aquelas velhas lembranças voltam a acontecer. E por que acontece isso? Aqui na Faria Lima a vacância está 5%, 10%, lá está 20%. Então, isso daí é preço. Então, a gente tem dois mercados muito diferentes dentro da cidade. Quem está nesses mercados de Faria Lima ou adjacências, e a gente, aqui na RBR, nos relatórios, a gente põe muito os mercados Prime. Na nossa visão, o que é o mercado Prime? É Faria Lima, Itaim, JK, Vila Olímpia, Pinheiros e Paulista. Esses mercados, eu acho que estão com a demanda muito forte, né? Os preços de aluguel estão subindo, né? E porque você não tem. Se você quiser 5 mil metros hoje nessa região aqui de AAA contíguos, né, um embaixo do outro, você não tem. Então, isso daí vai gerando senso de urgência. E o que a gente acha que vai acontecer com o mercado e onde está inserido nossos ativos? A Faria Lima não tem, você vai ter dois transbordos. Um transbordo para Vila Olímpia e um transbordo para a região de Pinheiros e Rebouças, que é onde está ali localizado o nosso River One, que eu acho que é o grande ponto que muita gente faz. Se você estiver aqui, você vai ter que pagar R$250 o metro de locação. O custo de ocupação sobe mais R$50. Faria Lima tem o IPTU mais caro de todas as regiões. O condomínio é mais 25, a gente está falando em 300. Então, a pessoa que quer estar na Faria Lima não consegue. Ele vai para um lugar mais próximo. São essas duas regiões. Então, a gente acha que já começou a ter o transbordo. Então, as pessoas já vão começar a transbordar para essas duas regiões. Vila Olímpia tem já uma vacância baixa, e eu acho que vai vir aqui. Depois que ocupar toda essa região, começa a transbordar para as regiões mais longes, que daí vai chegando lá para Chucre, etc. Então, acho que a gente vai ter uma retomada de preço e absorção bem rápida nessas regiões, daqui para frente. A gente tinha uma expectativa que isso acontecesse logo em janeiro, no começo do ano. Daí bateu a Omicron, e a gente... Um minutinho só. Daí bateu a Omicron, e a gente teve uma questão de atraso desse movimento, as empresas demoraram para voltar, mas agora a gente já vê sentindo que as empresas estão voltando, multinacionais estão voltando, bancos estão voltando, isso faz com que a necessidade de ocupação aconteça, né? Então agora a gente começa a sentir, eu estava tendo uma reunião agora com o time, de senso de urgência de fechamento de locação, né? Eu falei isso no último relatório, o que é isso? A gente teve, por exemplo, num dos ativos nossos do Mário Garneiro, era um inquilino que foi lá um mês atrás, ele olhou, putz, não sei se eu fecho. Daí ele voltou, queria ocupar, olha, isso daí já ocupou. Daí o cara fala, putz, vou ficar sem. E aí o movimento acelera. Então, acho que daqui para frente, a partir de maio, esse senso de urgência transbordou da Faria Lima. A gente deve começar a ver decisões de fechamento mais rápidos. Então, acho que a gente vai ter toda essa ocupação, o transbordo da Faria Lima, para até chegar ali na região da Chucre Zaidan. Então, a minha leitura é que o mercado vai se recuperar em velocidades e preços diferentes na cidade. Mas no todo, né, quando você pega qual a vacância da cidade de São Paulo, você pega todas as regiões. Eu acho que a gente vai começar a ter absorção líquida positiva em todos os próximos trimestres agora. Bom, interessante. Então, daí agora, essa questão também do fim, entre aspas, da pandemia, né, enfim, que é a questão da não utilizar mais as máscaras em qualquer ambiente, enfim, as pessoas estão começando realmente a ter essa percepção da normalidade, então acho que isso
vai acelerar também esse processo. Como você falou, né, a questão das regiões mais nobres, depois vai transmitir isso para as outras regiões. Então, agora não faz nem mais sentido esse debate home office, então acho que está bem consenso essa questão que as empresas vão adotar esse modelo híbrido, e esse modelo híbrido, ele com certeza não vai estar afetando tanto assim essa questão de demanda por metro quadrado. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que o que a gente tem percebido nas conversas com as empresas, que você não pode ter o modelo mais 100% no escritório. As empresas que tiverem esse modelo, eles vão perder colaboradores. Né? A pessoa não é que ela quer trabalhar em casa, ela quer ter a possibilidade ou a mobilidade. O que a gente tem percebido é que a possibilidade de trabalhar em casa é uma vez por semana ou duas. É isso, eu acho que tem sido com quase todas as empresas que a gente conversou do nosso portfólio e de outras empresas que não estão no nosso portfólio. Só que isso faz com que a empresa não consiga ter menos área, né? Porque se você fala assim, todo dia um time não vem, talvez tenham times que nunca se encontrem. E isso é ruim para a cultura da companhia. Então, o que a gente percebe? Você não consegue devolver a área, em alguns casos você tem que aumentar a área, porque tem dias que você vai receber todo mundo e você tem que ter o escritório diferente. Então, você vai ter mais áreas de convívio, vai ser nesse dia que vem todo mundo que você vai aproveitar para fazer aquela palestra, fazer treinamento, fazer atividades de conseguir fazer com que a sua equipe se integre mais fácil, né? Porque você ficar longe, você não se integra. Então, a gente não percebe, a gente percebeu empresas que acharam isso, né? Reduziram, e essas mesmas empresas já pegaram a área de novo, porque eles perceberam, putz, culturalmente não vai funcionar. Ninguém vai mais trabalhar de casa? Sim, vai. E eu acho que isso daí está sendo benéfico por inúmeros motivos, né? Putz, olha, na terça-feira ninguém do time vem trabalhar. E tem que ser isso, não adianta metade do time vir, metade não vir, né? Porque daí você quebra uma sequência. Por outro lado, putz, meu filho está com febre, não vou trabalhar hoje. Você se sentia culpado isso daí alguns anos atrás. Hoje, puta, todo mundo entende, pô, seu filho está com febre, trabalha de casa e numa boa, né? Então, acho que teve males que vieram para o bem de mudar o jeito de trabalhar, mas claramente estar no escritório não mudou. A gente vê, eu não, pelo menos faz muito tempo que eu não ouço uma empresa falar, estou 100% em casa todo mundo. Certo. Bom, interessante. Agora só está faltando a economia crescer para ajudar, né? Aí realmente a coisa vai para frente no segmento corporativo. E, Caio, mudando aqui de assunto, algo bem específico, que é uma dúvida recorrente aí do fundo entre os cotistas, essa questão do River One, né? Quer dizer, que vai encerrar em outubro agora de 2022 a RMG, né? Essa renda mínima garantida. Então, duas questões. Então, quais são as perspectivas para a locação, né, desse edifício, e quais seriam os impactos, né, se lá em outubro não tiver uma boa ocupação, né, desse imóvel no rendimento do fundo. Perfeito. Acho que a gente, como eu falei, o River, ele ainda não chegou no ponto do senso de urgência, hein? Diferente de que a gente está, por exemplo, já sentindo em outros ativos que estão mais perto do transbordo, né? Esse exemplo que eu dei do Mário Garneiro, de sensação de urgência, de necessidade de escassez, começa já a aparecer. Eu acho que o River está, como ele está um pouquinho mais distante, ele começa a acontecer. Então, eu tenho aquele cara que foi visitar o prédio, dele está fazendo o teste fit, você fala assim, vamos assinar? Ele fala, não, agora eu vou pedir autorização para o senhor, daí o senhor quer visitar, é aquela coisa mais morosa. Então, eu acho que começa a ter um ramp-up agora de velocidade, isso que a gente espera, né? Então, os segmentos que estão olhando, acho que são segmentos da economia que mais crescem, então, putz, é tecnologia, né, com as suas mais variadas vertentes aí, a gente tem fintechs, bancos digitais, pessoal que recebeu muito aporte, contratou e está voltando, a gente vê também a área de saúde, né, que é uma área que cresce bastante, e a gente vê a parte de mercado financeiro, são essas pessoas que estão circulando e tomando a decisão. E a gente acha que a gente começa a ter notícias boas. A gente também tomou uma decisão, Thiago, que muita gente nos questionou, por que você não abaixa o preço e aluga? Né? Eu podia ter alugado lá por R$ 85 o metro, a gente negou propostas lá, R$ 85 o metro. Mas eu acho que se eu fizer isso, eu estou destruindo o valor do meu cotista no longo prazo. Eu podia estar resolvendo um problema, falar assim, aluguei o River, mas, putz, eu estou fazendo
a melhor proposta para longo prazo, que é por isso que a gente está aqui, para o cotista, eu acho que não. Eu acho que eu destruo o valor do prédio, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir pegar mais do que R$ 105 o metro lá de aluguel, talvez demore mais, a gente está um pouquinho atrás da curva que a gente tinha de expectativa, mas eu acho que agora, de novo, acho que esse transbordo vai começar a acontecer mais rápido. Do impacto, o River representa em torno de 20 centavos, mais ou menos, da cota. Eu acho que a gente vai chegar no fim da RMG sem alugar nada, eu acho que de jeito nenhum, tá? Mas o impacto são 20 centavos hoje que a renda garantida gera para o fundo entre o que a gente tem ali. Então, esse seria o pior impacto que a gente vem falando, né? Qualquer pessoa que pegar ali, quando a gente soltou o fato relevante, consegue fazer essa conta, mas esse seria aí o transtorno. Eu acho que essa hipótese vai acontecer, eu acho ela bem difícil de acontecer, porque, de novo, a gente acompanha semanalmente, a gente tem todo um time trabalhando nisso, a gente vê as pessoas indo, hoje a gente teve, por exemplo, 2 visitas ao prédio, a gente vê pessoa mandando o arquiteto para fazer o teste fit é quando você pega um arquiteto e vê quantas posições você tem, então a gente vê, e além disso, nas reuniões com os brokers, né, com os corretores de imóveis, o primeiro sinal que você pode ter uma locação é quantas pessoas estão procurando a área hoje na cidade de São Paulo. Então, eles mostram os prospects. Então, semana passada tinham 3, eu estou dando exemplos hipotéticos aqui, né? Essa semana já tem 5, depois foi para 10, quer dizer, começa aqui, depois aumenta o número de visitas, depois aumenta o número de fechamento. E é interessante que um fechamento leva ao outro fechamento, porque aquele que estava na dúvida, fala assim, ó, aquilo lá que você queria não tem mais. Então, a gente está dentro de um ciclo, eu diria que dentro dessa curva, a gente está uns 3 meses atrasado, acho que a gente devia estar logo em janeiro, fevereiro, no momento que a gente está hoje, mas acho que a gente recupera aí de ter uma boa locação lá do prédio. Então, o impacto seria bem significativo aí na distribuição do fundo. Não sei se isso também é o que estaria justificando aí a questão desse desconto grande aí do RBR Properties dentro do mercado. Talvez o investidor está olhando para esse potencial risco, né? Eu acho que sim, eu acho que o investidor deve estar olhando isso daí, obviamente, é um ativo relevante dentro do fundo, né? A pessoa que só olha a renda realmente olha isso. Eu acho que o prédio é um triple A dentro da cidade de São Paulo, né? A 400 metros do metrô e a 1,5 km da Faria Lima. E ele está sendo negociado hoje a preços de mercado por R$ 14.000 o metro. Quer dizer, você está comprando muito abaixo de custo de reposição um triple A. Foi o que a gente falou lá no começo. Tem 2 jeitos de ver. O rendimento e o risco existe. Você está comprando tijolo extremamente barato, você está comprando tijolo extremamente barato. Daí é uma decisão de portfólio de risco. De novo, acho que o melhor investimento que eu conseguiria fazer hoje aqui, se eu pudesse, era fazer a recompra de ações do próprio fundo hoje, porque eu não consigo comprar um River One de novo por R$ 14.000 o metro que eu gostaria de comprar, né? Sim, não, eu até olhando aqui no nosso sistema, o Data Professional, a gente tem, em parceria com a Sila, foto dos imóveis, né? Eu estava olhando o River, realmente é um edifício moderno, bonito, enfim. Até a localização é na Marginal Pinheiros, né? Exatamente, do lado do metrô Butantã ali. E ali a vacância, obviamente, está mais elevado que nessas regiões mais nobres que você falou, né? Mas não sei qual que é Você sabe qual que é a vacância dessa região? Essa região, até uma briga que a gente tem aí com as consultorias, porque eles põem marginal, né? E Ah, daí é briga saudável, a gente no final é colaborativa com todo mundo. E marginal, o cara fala que a marginal vai do River One até o Senesp. É a maior região da cidade, entendeu? Então, mas o que a gente olha? A gente olha muito micro. Então a gente olha hoje, putz, tem dentro da micro região nossa, tem 2 prédios que podem ocupar mais que 5.000 metros triple A hoje. É o nosso e o Pinheiros One, são 2 prédios. Putz, é o Dourado? Não tem. O Faria Lima Plaza? Não tem. Então, se você não tem na micro-região, nada que você possa 5.000 metros de AAA. Você teria que ir lá para Chucre e Zaidan, que eu acho que é outro mercado, tá? Então, se você falar da vacância da micro-região, a gente tem esses 2 prédios aí, um é o Pinheiros e o outro é o nosso. Acho que essa daí é a concorrência, cada um tem suas características. Eu não vou falar diferença porque um é meu filho, então só vou falar bem do meu, não é, Thiago? Então não acho nem justo aqui eu ficar defendendo o meu filho aqui. não, você comentou, acho que é interessante, né? É uma região muito grande, né? Quer dizer, aí realmente acho que a vacância tende a ser alta, né? Porque você pega e você está bem mais próximo dessas regiões mais nobres, né? Como você falou. É E com uma aquele. briga que a gente tem com as consultorias. Fala assim, você tem que quebrar a marginal, não dá para, né, ser a maior extensão da cidade, dá, sei lá, quase 20 quilômetros, isso, como é que faz? Sim, não, interessante.
E você visualiza que esse tipo de modelo, estratégia, de proposta de fundo, como é o RBR Properties, é uma tendência de mercado? Porque se olhar lá para o passado, a gente começou com o mercado de monoativo, quer dizer, era um fundo com único, ainda tem no mercado vários, né? Mas até te discutir numa outra live aí qual é o futuro, né? A gente não vê tanto futuro assim, até porque as próprias gestoras, de repente, não teriam interesse, né, em lançar novos monoativos. Depois, claro, você tem os fundos multiativos, mas que normalmente vão preservar aquele portfólio ao longo do tempo e são fundos temáticos. Então, você tem um fundo que é só corporativo, um que é shopping, outro que é logística, a gente já está tendo agora residencial renda. Mas você acha, então, que é uma tendência de mercado mesclar essa proposta de mesclar renda com desenvolvimento, realmente ter uma reciclagem de carteira mais recorrente, enfim, também buscando exposição em outros fundos imobiliários, como se fosse um fundo imobiliário, não digo um multi-estratégia, né, mas com essa proposta diferente? Eu acho que sim, e eu acho que principalmente essa questão de investimento, desinvestimento e desenvolvimento. Eu acho que isso daí é uma maturidade dos mercados, né? A gente brinca que em termos de mercado financeiro, a gente está 10 a 15 anos atrás dos Estados Unidos sempre. Então, se você olhar o setor lá, os fundos, eles podem ser mais temáticos, fazer uma coisa ou outra, mas todos, ou a maioria deles, tem uma porção de desinvestimento, investimento e desenvolvimento. Então, acho que essa é a tendência natural. Eu acho que o que vai acontecer também são duas coisas. Você vai fazer todo esse movimento, principalmente desenvolvimento, em fundos maiores, né? Porque você não pode fazer um fundo muito pequeno, porque você vai afetar a recorrência do seu cotista. Então, conforme os fundos vão ficando maiores, conforme os cotistas vão entendendo as teses e se acostumando a isso, isso vai acontecer mais. Eu acho que essa tese de investimento, desenvolvimento e desinvestimento e desenvolvimento vai acontecer cada vez mais. Eu acho que no tempo os cotistas também vão cobrar dos seus gestores isso. Fala, pô, será que não está na hora de reciclar? Será que não está na hora de modernizar o portfólio e vender um ativo que é B para poder comprar um A? Eu acho que os cotistas, né, a gente tem todo um movimento de educação dentro do nosso setor, vocês fazem muito bem isso, de explicar para o cotista e dar educação para o cotista. Esse cotista, quando aprende educado, ele vai cobrar quem? O gestor. Né? Então, acho que é um ciclo normal de amadurecimento do nosso mercado. Aí, vocês que têm exposição ao mercado internacional, com alguns veículos, então, vamos dizer assim, a ideia do RBR Properties vem um pouco de você trazer um pouco do que já acontece lá fora, que é comum, né? O Rich lá, ele já trabalha dessa forma, né? Foi uma inspiração, sem dúvida. Não, legal. E entrando agora na parte de logística, né, o RBR Log, eu achei até estranho, porque é um fundo já com uma carteira diversificada, mas não temos ainda poucos cotistas, não chega a 9 mil cotistas atualmente, bem abaixo aí dos seus pares aí de mercado, enfim, até em relação aos demais fundos da própria RBR. Então, eu queria que você falasse um pouco do histórico, um pouco da tese também do fundo, e não sei se, então, que você comentou que o RBR próprio detém 30%, não sei se isso também seria o motivo do fundo, de repente, não ter o maior número de cotistas? Eu acho que pode ser um dos motivos, sim, né? Obviamente é um fundo de 700 milhões, quando você tem aí uma consideração de alguns cotistas, você reduz a liquidez dele. Eu acho que a liquidez veio crescendo, a gente tem aumentado a quantidade de cotistas ao longo dos meses aí, né? A gente tem hoje 8 mil, quase chegando a 9, mas se você pegar o histórico, ele vem crescendo mês a mês a quantidade de cotistas. Eu acho também que quando a gente chegar acima de 10 mil cotistas, a gente entra também no radar dos analistas, né, das casas de research, que eles também só analisam fundos que têm X cotistas, né, tem isso também, né, você entra mais no radar das pessoas estudarem teu fundo e falarem do seu fundo. Eu acho que vão falar bem, porque eu acho que é um belo fundo, mas as pessoas vão ficar conhecendo mais ele. Então, eu acho que isso daí também é um trabalho que vai acontecendo aos poucos. É um fundo que hoje a gente tem, acho que ativos que não eram AAA, eu acho que é um fundo que está sendo reciclado, né, então a gente já fez uma reciclagem no ativo, deve fazer de outros também, é um fundo de gestão ativa,
A gente tem uma concentração nas praças hoje que a gente acha mais relevantes, que mais estão pegando preço, né? E praças prime do setor de logístico. E a gente está num custo de reposição. A gente fez hoje um estudo, para você ter uma ideia, Thiago, de construir um galpão novo. O orçamento só do galpão, tá? Sem terreno e terraplanagem, estava saindo em torno de R$ 2.000 o metro, né? Então, hoje você vai comprar uma cota do RBR Log, você vai levar o nosso portfólio para um preço mais ou menos de R$ 2.400 o metro, sendo que a gente tem o ativo pronto, gerando renda, a gente tem ativos em Extrema, né, que é uma praça que é demanda impressionante, a gente toda semana recebe consulta para ver se tem algum espaço vago em Extrema, a gente tem Cajamar, né, você tem clientes, quem são os inquilinos? Mercado Livre, DHL, FedEx, De Logística, Americanas, Spani. Então, é um ativo que você, de novo, acontece muito como a gente estava falando, né? Entre, putz, o que você consegue comprar abaixo do custo de reposição em logística? Hoje, fundo imobiliário. Você não consegue comprar esse portfólio que a gente tem hoje aqui, se você sair com o cheque igual, se tiver aí R$ 700 milhões e falar assim, quero comprar um portfólio logístico, você não vai chegar nem perto de comprar por esse preço que a gente está sendo negociado e com a mesma qualidade, né? A gente tem ativos aí que atendem empresas de e-commerce, que é cross-docking, são ativos... Hoje, você fala assim, pô, mas tem muito galpão. Qualquer um pode alugar para uma empresa de e-commerce, por exemplo. Se você não tiver cross-docking, se você não tiver pátio para caminhão, você não vai conseguir locar para esses caras, né? E a R$ 2.400, a gente está no custo de produção. Então, realmente, eu acho que é um fundo que está super barato, super descontado. Eu acho que você pôs um ponto que talvez por ter pouco cotista, não está no radar das casas de research, ainda ele não é tão conhecido do varejo ainda, apesar de ser um fundo para varejo, mas eu acho que essas coisas também têm o seu clique, né? De repente elas acontecem. A gente não tem a vacância baixíssima hoje, né? A gente tem 25 mil metros em Cajamar, que a obra acaba em maio, que é a única vacância que a gente tem, mas a gente tem receita por mais um ano. Então a gente não tem nenhuma surpresa para ter nesse fundo aí nos próximos 12 meses, ao meu ver. Então acho que é um fundo que realmente está muito descontado. Então, o projeto da RBR não é ter o RBR Log para servir de veículo para o RBR Properties, quer dizer, a ideia é ter um fundo relevante de logística no mercado para chegar junto aí dos grandes que já estão aí, né? Um XP Log, um HGLG, por exemplo. Ele toma o corpo, né? Quando a gente fez o fundo lá atrás, ele era um investimento do P. Só que a gente achava que o mercado de logística podia ter um boom. Essa foi a nossa percepção. E se eles tivessem, a gente fizesse tudo dentro do P, a gente teria uma concentração muito grande em logística dentro do P. Então, eu falei assim, pô, já vamos fazer como sendo um fundo de logística. Caso a gente enxergue essa demanda de mercado e que o mercado vai crescer muito, a gente faz emissões só do log, né? E a gente traz novos investidores. E foi acertado fazer isso. Por isso que o fundo chegou a 700 milhões hoje. E o P, acho que tem um portfólio logístico fantástico, né, e com liquidez, se quiser em algum momento ter algum tipo de liquidez, não é a ideia, mas é possibilidade, é melhor você ter essa opção grátis, como a gente brinca, né, mas é um portfólio que deve crescer sim, a gente é bastante conservador, a gente não tem nenhuma pressa de crescer, a gente vai fazer a nossa gestão ativa, mas eu acho que é um fundo que pode chegar aí, se ele não é do mesmo tamanho dos outros, né, ainda, mas eu acho que ele não perde em qualidade para nenhum do mercado. Porque realmente eu estava olhando também no Clube FI, ele negocia com desconto relevante, 18,6%, que não é tão comum assim no mercado de logística. Pelo que eu olhei, como você falou, né, duas regiões bem interessantes, que é Extrema e Cajamar, são regiões nobres, segmento logístico. O dividendo anual está em 9,7, né? Não sei se tem algum outro ponto específico que de repente o mercado está colocando aí no preço, não há alavancagem, o que eu vi de diferente é que 100% dos contratos são típicos, né? Não sei se é isso, mas, enfim, tem algum fato específico? A gente gosta de contrato típico, tá, Tiago? A gente sempre falou que a gente gosta, não estou falando que a gente não gosta de atípico. A gente tem dificuldade em comprar ativos com contrato atípico, porque geralmente você vende o contrato e não o tijolo. E como a gente é muito fundamentalista em tijolo, a gente olha muito o preço, quando a gente entra num bid que tem um contrato atípico, a gente vai lá dar o preço que a gente acha justo do tijolo. E se tem alguém que precifica o contrato, de novo, não estou falando que está errado, é só o estilo, né, de operar o mercado, a gente perde todos os bids. A gente acha que o contrato atípico, se você comprar um tijolo bem localizado, com as qualificações corretas,
Nas revisionais, você vai conseguir aumentar bem o aluguel. Obviamente, os dois, se você tem um bom tijolo, você vai repassar a inflação igual um atípico, né? Então, puta, agora, por exemplo, o IPCA está 11%. Eu tenho vencimento, vou mandar o boleto 11% mais caro para o meu cotista. Se eu tenho um ativo bem localizado, num mercado que tem muita procura, ele não vai me ligar para reclamar e pedir desconto, porque fala assim, olha, esse é o mercado, esse é o preço, está aqui. O atípico, a mesma coisa. Atípico, você não pode romper meu contrato, está aqui a inflação. Só que quando chega na minha revisional, eu posso falar assim, olha, só que eu quero subir um pouco mais do que a minha inflação, porque esse mercado aqui é bom, porque eu tenho essa pesquisa de mercado mostrando que o mercado está mais caro do que você está pagando, e a gente tem upside. Essa é a razão que a gente prefere ter contratos típicos dentro do nosso portfólio. Mas, de novo, essa daí é uma característica e uma opção de gestão aqui. Não estou falando que quem tem só típica é diferente, é só diferente, né? É só uma classe e um modo de investir diferente. Então, o segmento ele continua e vai continuar aquecido de logística e tem alguma região específica que você vê que seria mais desafiadora? Olha, a gente gosta de quais regiões, tá? A gente gosta de Cajamar, de Extrema, ABC, Embu e Guarulhos. Então, passar um pouquinho por todas as regiões. Eu acho que Extrema, Guarulhos, Embu e ABC são praças que vão continuar pegando muito preço, tá? Então, você vai chegar rapidamente em ver, por exemplo, eu acho que Guarulhos chegando em R$30 o metro, a gente já está vendo Extrema chegar em 27, 28, e eu acho que a ABC e Embu também. A ABC e Embu tem uma característica que é muito difícil produzir nessas regiões, né? Tem restrições ambientais, super urbanizados, então a capacidade de produzir novo é difícil, tem demanda, então toda vez que você tem essa questão de oferta e demanda, é igual Faria Lima. Você tem quando você tem restrição dos dois lados, você vai ter upside. Cajamar, como hub logístico, é importantíssimo ainda, tem ainda uma certa oferta. Vai ter vacância em Cajamar? Não acho que vai continuar com os níveis de vacância muito baixos, mas você não vai conseguir puxar tanto preço. Veja, Cajamar saiu de 19 para 23, né? É relevante. Mas eu acho que Cajamar vai bater 30 rapidamente? Acho que não. Então você tem que ter cuidado no teu custo de produção, no teu custo de investimento nessa praça, que eu acho que é uma praça que vai ter demanda, os players são profissionais, e ninguém sai fazendo, sabe, no último ciclo de logística, muita gente fazia especulativo 100 mil metros de galpão. Eu acho que aqui você não faz nem atípico, mas você faz o platô, né? Então você faz o platô, putz, tem um contrato de locação, em 8 meses eu te entrego 100 mil metros de galpão. O que demora é você fazer as licenças de terraplanagem, produzir o galpão em si depois é rápido. Então acho que é uma demanda controlada, mas é mais difícil subir muito o preço. Se subisse 23 para 28, acho que demora em Cajamar. Mas pô, você conseguir mais produzir para alugar em 23 em Cajamar, você está tendo um bom retorno para o seu cotista. As outras praças do Brasil a gente não olha. Veja, a gente olhou outras praças, a gente gosta, por exemplo, do Nordeste, a gente gosta de Salvador, só que a gente sempre achou, olha, para eu me expor a uma praça que é, como por exemplo, Salvador, dando exemplo aqui, eu gostaria de ter um prêmio. E por que esse prêmio? Eu não posso ter o mesmo retorno numa praça como Guarulhos ou Cajamar, né, sobre o meu valor, o real investido sobre o meu retorno, que eu vou ter em Salvador. Por quê? São praças com liquidez pior. Se vem um ciclo ruim de mercado, essa praça de Salvador tem muito menos liquidez, menos demanda. Então, para investir aqui, eu tenho que ter mais prêmio, porque parte da precificação do ativo, qual que é? É o risco, né? Então, se eu tenho mais risco por causa de liquidez, eu tenho que ter um pouquinho mais de prêmio. E hoje as pessoas vão tudo no mesmo prêmio. Você pega cidades muito diferentes em termos de liquidez com o mesmo prêmio. Por isso que a gente se concentra nessas praças que a gente conhece mais, a gente está mais próximo, né? Então, todos os galpões aqui da RBR, meu time em 1h30 no máximo de carro estão dentro dele. Isso para a gente é muito importante. Então, toda semana tem alguém do meu time nos galpões. Então, esse tipo de coisa para a gente faz diferença. Para ter isso extra, eu teria que ter prêmio. A gente não tem conseguido ter prêmio fora dessas regiões que eu te citei. Então, essa é a região que a gente fica aqui, e eu acho que são regiões que são as mais resilientes aí, se tiver um mercado ruim. Eu enxergo o mercado ruim nos próximos 2, 3 anos? Não enxergo. Posso estar errado. Se eu tiver errado, eu quero estar protegido. Então, é mais ou menos como a gente pensa. Bom, interessante a avaliação, Caio. Então, chegamos aqui no final da nossa entrevista. Então, com um padrão, queria que você fizesse, então, as suas considerações finais para a gente poder encerrar aí.
Pô, Thiago, primeiro eu quero agradecer aí o Clube FIA, a gente fazia tempo que a gente não fazia uma junto, então, obrigado pelo convite. O trabalho que vocês fazem são super importantes. Quero deixar claro aqui que a RBR tem um time de relação com investidores hoje de 4 pessoas, então qualquer cotista que tiver dúvida, por favor, mande para a gente aqui as suas dúvidas que o time vai responder e que a gente tem nas todas as redes sociais. Então, o importante para a gente é que esse mercado cresça, se desenvolva e que as pessoas tenham plena consciência onde estão investindo. Para nós, isso é o mais importante. Então, dizer que a gente está super à disposição para qualquer investidor que tenha qualquer dúvida e obrigado pela oportunidade aí, pelo papo. Legal, Caio. A gente que agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Lembrando que a RBR já é parceira aqui do Clube FI há bastante tempo, no Espaço RI. Então, quem tiver dúvida dos fundos da RBR, é só entrar na nossa aba Espaço RI, que a sua pergunta vai ser direcionada diretamente para, como o Caio falou, né, uma equipe já de relações com investidores. Então, queria também deixar aqui o meu abraço aí também para toda a equipe aí, Ricardo Almenda, Daniel Malheiros, tantos outros gestores aí conhecidos aí da RBR. Então, até uma próxima oportunidade, Caio. Valeu. Valeu. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.